Deus abençoe você que está me ouvindo, não sei se pela manhã, pela tarde ou à noite, né? Eu vou repassar para você uma aula que tem por título Jesus, um exemplo a ser seguido, né? Então, as crianças precisam ser motivadas para seguirem um exemplo de Cristo, para que elas sejam um exemplo como Jesus Cristo é para nós, né? Então veja bem, a lição, o texto básico, ela está em Lucas capítulo 2, versículo 52, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Então, vocês sabem o que é um quadro de pregas? Fiz esse aqui pequenininho, mas um quadro de pregas, você pega uma folha de isopor grande, não é? Aquela folha grande de isopor de mais ou menos 1 centímetro de largura. Você compra 2 folhas de papel madeira e faz pregas. Então, 2 folhas de papel madeira é suficiente para você cobrir toda a folha de isopor. Você faz pregas de 3 centímetros, certo? E você cobre toda a folha de isopor. Então, você vai mostrar para as crianças, falando a respeito do que é que Jesus fazia, né? Então, você coloca as frases, certo? Você digita as frases e você vai colocando aqui no quadro de pregas. Jesus, ele amava a casa do Pai. Então, você verifica lá em Lucas, capítulo 2, versículos 48 a 50. Jesus crescia cheio de sabedoria, certo? Você vai colocando a frase. Então, você medita com ela lá em Lucas, capítulo 2, versículos 40 e 52. Jesus submisso à vontade do Pai, né? Então, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 10. Jesus era trabalhador. Jesus era trabalhador, né? Aí você vê lá em João, capítulo 5, versículo 17. Jesus, cumpridor do mandado do Pai. Lá em João, capítulo 8, versículo 28 e 29. Jesus, unido com o Pai. João capítulo 17, versículo 21 a 23. Jesus, grato ao Pai pela atenção que lhe é dispensada, certo? Aqui em João capítulo 11, versículo 41 e 42. Jesus, conselheiro, lá em Mateus capítulo 6, versículo 31 a 34. Jesus, um exemplo a ser seguido, em João capítulo 13, versículo 15, certo? Aí você vai distribuir cada folhinha dessa, cada frasezinha dessa, você distribui com a classe, você forma em grupos. Aqui nós temos 9 frases, então você vai formar 9 grupos, certo? 20 crianças, aí você forma 9 grupos de 2 e um grupo vai ficar com 3 cada um, certo? Então cada grupo vai ficar com uma frase dessa e vai ler onde está a referência que está falando essa frase. No final, você dá um tempo, então cada criança, ela vai falar, cada grupo vai falar sobre aquela referência que foi dada. No caso aqui, amava a casa do Pai. Ela vai refletir, vai dizer o que leu com as palavras dela, né, em Lucas capítulo 2, versículo 48
a 50. Então, no final, as crianças vão saber tudo o que Jesus fazia, que Jesus praticava, certo? E por último, Jesus, ele faz maravilhas, ele supre as nossas necessidades. Jesus ressuscita mortos. Jesus está vivo. Ele é o nosso Salvador. Ele nos levará para morar no céu. Louvado seja Deus, né? Aí você faz esse cartaz aqui, ó. Tá vendo? Para mostrar para as crianças. Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Ele faz maravilhas, né? Jesus é o nosso Salvador. E Jesus ressuscitou e está vivo. Você pode escolher essa atividade aqui, com o versículo: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Então aqui está uma menininha, né? Para os meninos você coloca o desenho de um menino. Aí a menininha está dizendo aqui, ó: eu também quero seguir o exemplo de Jesus. Aí ela está crescendo em sabedoria, em estatura, em graça diante dos homens, diante de Deus, certo? Aí ela vai fazer pintura ou colagem. Outra atividade que pode fazer, você digita no computador, no tamanho papel ofício, certo? O versículo, né? Lucas capítulo 2, versículo 52. Aí você recorta e cola em papel dupla face, certo? Você escolhe 4 cores, certo? Aqui tem o vermelho, o azul, o amarelo e o marrom, certo? Aí você recorta e cola. E você cola ele por inteiro, né? A folha no papel dupla face. Aí depois você recorta os pedacinhos e você divide em grupos. Então essa atividade ela tem três etapas. A primeira etapa é cada grupo vai montar o versículo. O grupo que montar primeiro e correto, como são 4 grupos, né? Aí então o grupo que montar primeiro e correto ganha 4 pontos. O que terminou em segundo ganha 3. O que terminou em terceiro ganha 2 pontos. E o que terminou em quarto ganha só 1 ponto, certo? Aí você recolhe, aí você vai distribuir o pedacinho de papel para cada grupo e eles vão escrever o versículo que eles montaram aqui, certo? Esse quebra-cabeça. O grupo que escrever correto e primeiro vai ganhar 4 pontos e assim por diante. O segundo ganha 3, o terceiro ganha 2 e por último ganha 1, certo? E depois você faz o teste de velocidade. Você dá assim, 1, 2, 3. Quem localizar na Bíblia, Lucas, capítulo 2, versículo 52, vai ganhar o ponto. Aí elas abrem na mesma hora a Bíblia e localiza ali o versículo, certo? Você canta um corinho inicialmente, você vai receber as crianças com bem-vindo, né? Aí você agradece pela presença delas ali, você vai mostrar o que é que Jesus gostava, né? Nós vimos aqui, nós escrevemos 5 frases, não é? Então elas vão sair da classe sabendo do que era que Jesus gostava e motivadas a fazer a mesma coisa, submissos à vontade do Pai, né? Jesus crescia cheio de sabedoria, então a criança, a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então a criança vai sentir desejo de temer ao Senhor, temer no sentido de respeito, né? Temor de obediência e reverência. Unido com o Pai, né? Para ela ser unida com seus amiguinhos, unida com seus irmãos, né? Respeitando o seu pai e sua mãe, cumpridor do mandado do pai, né? Trabalhador, um exemplo a ser seguido, conselheiro,
grato ao pai pela atenção que lhe é dispensada, e ele amava a casa do pai, certo? Então, aí você canta um corinho também, né? Você canta o corinho com as crianças, e você no final, você entrega um sachêzinho desse com um versículo para ela levar para casa, certo? Aí você, se tiver lanche para dar, você dá um lanche para as crianças e convida para ela vir no próximo domingo ou qualquer que for o dia que você for trabalhar com as crianças. O corinho é assim: Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama papai, ama mamãe, o grande irmão, o pequeno irmão. Ama a mim, ama a ti, Jesus ama todos. Louvado seja Deus. Deus abençoe você. Amém.